Deus. Soltar o cabo da nau, Pai, é reconhecer que é o Senhor que é o nosso capitão e é que é o Senhor que controla as nossas vidas. Então, Pai, essa noite queremos entregar nossas vidas em Suas mãos, sabendo, Pai, que o mar pode ser tempestuoso, que pode ter altas ondas, ó Deus, mas basta uma palavra Sua para que tudo se acalme, para que se torne uma verdadeira bonança. Glorificamos, exaltamos o Seu santo nome, porque Tu és Deus. Muito obrigado, Pai, por ser esse Deus maravilhoso. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, essa noite algumas pessoas estão nos visitando e hoje eu tenho o Brian, dá um sinal aí, Brian, o Antoine, acertei o nome? Tá certo o nome? Antoine e a Iane. Oi? Ó, e como a nossa amada igreja vai falar para os nossos visitantes no 3? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. E não demore e faça desse lugar a sua casa também. Os irmãos podem se sentar, pois não, pastor? A Letícia, ó, tradução simultânea que o pastor está ensinando a fazer, ó, glória a Deus, está vendo, Letícia? Letícia, já te prepara, nossa igreja vai se tornar bilíngue, trilíngue, polilíngue e vamos embora. Amém. Ó, então, amados irmãos, vamos fazer a leitura proposta para esse momento, que se encontra em Números 23, 19. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Deus Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria, ou falaria, e não confirmaria. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que Ele é um Deus de promessas. Por isso que Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Por isso que Ele é o nosso Deus. Para nos levar a essa adoração, porque depois estaremos orando juntos, tem esse lindo louvor que diz Deus de promessas. Amados irmãos, por mais que sejamos infiéis, o nosso Deus permanece fiel. Louvemos Ele. Sempre atentos permanecem em mim.
vamos aproveitar a oportunidade e vamos sentar do lado do nosso irmão, que a gente ainda não sentou. Letícia, tu já sabe onde você vai, né? Esquece Carol. Tu já sabe muito bem para onde você vai. Seu vídeo sério, não precisa falar muita coisa. E vamos sentar em duplos. Mas com uma pessoa que você ainda não sentou, uma pessoa que você ainda não teve essa oportunidade, para estarmos orando nesse momento um pelos outros. Quantos de nós, ó Pai, passamos por lutas e provações, mas damos glória a Deus, ó Pai, porque reconhecemos que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor é um Deus que pode mudar histórias, que basta uma palavra sua para que a nossa realidade seja mudada. Então venha, ó Deus, e receba o nosso louvor e a nossa adoração. Venha, ó Deus, e fale aos nossos corações, porque precisamos ouvir a sua voz. Venha, ó Deus, e resolva os
os nossos problemas, ó Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. O que seríamos de nós, ó Pai, se não for a Tua presença? Como diz, ó Deus, o Seu servo Moisés, para onde iremos nós, Deus? Como o Senhor quer que eu suba desse lugar se o Senhor não for comigo? Então venha, Senhor, e ande ao nosso lado, ande conosco, fale conosco, diga o que não te agrada, molde, ó Pai, os nossos corações, para que sejamos, ó Deus, cada vez mais a imagem e semelhança do Seu Filho, para que o mundo veja, ó Pai, Cristo em nós. Seja ido, ó Deus, com aquelas pessoas, ó Pai, que infelizmente não puderam estar conosco. O Senhor conhece o motivo de cada um. Com aqueles, ó Deus, que poderão estar perdendo a sua vida nesse momento, mas o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem uma resposta, ó Deus. O Senhor pode mudar histórias. Liberta, meu Pai, salva, ó Deus, cura, porque somente o Senhor pode fazer isso. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, vocês querem ouvir a palavra do Senhor? Amém. Porque o Vitor está doidinho para pregar. Então eu vou estar convidando o Vitor aqui na frente. Opa, é o Vitor mesmo, achei até que era outra pessoa. Agora que eu olhei aqui, eu falei, quem será esse cara? Faltou um C, né? Faltou um C, eu falei, será que é outro? E eu vou estar convidando o pastor Aguinaldo, um amigo particular do Vitor. Para a igreja, né? A igreja tem que saber, o pastor Aguinaldo é um amigo particular do Vitor, porque só Deus sabe o que o pastor Aguinaldo passa na mão do Vitor. Então, pastor, você vai ter o privilégio de colocar a mão sobre o Vitor. Vai que um raio cai partindo no meio. E que Deus possa estar abençoando a vida, pastor. Eis aqui o pregador desta noite, teu servo. E veio no meu coração falar teu ungido, Senhor. Usa-o para a glória do teu nome, Senhor. Que seja, Senhor, um instrumento que está sendo descoberto pelo Senhor, pela tua igreja, Senhor. Coloque no coração dele a tua vontade. Que agora, Deus, a mensagem que vai ser pregada, não seja o Vitor pregando, mas seja o teu instrumento sendo usado para abençoar a tua igreja. Usa-o, Deus, com poder, com ousadia, com tristeza, com coragem, com alegria. Faça dele uma bênção. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Com enorme agradecimento aos meus pastores, né? Principalmente ao meu pastor 01 lá, queridão, que ele chega para mim na segunda-feira, eu estava trabalhando, aí ele vira para mim e fala assim: você vai pregar comigo de noite. Aí sobe aquele fim na espinha, né? Aí tu fica assim, eu? Então, tá bom, missão dada é missão cumprida, né? Aí sim a gente vai. É como a palavra de Deus fala, a gente tem que estar sempre preparado, porque a gente não sabe o dia nem a hora que Deus vai me chamar. Então eu comecei a ler o livro de Neemias 1, e pedi a Deus para estar abrindo meus olhos, para estar me dirigindo. Esse irmão sumiu aqui da Bíblia, apareceu. Me dirigindo o que eu deveria falar para a igreja, o que eu deveria falar não para a igreja, mas sim para a minha vida, porque a palavra de Deus ela tem que cortar na gente para depois a gente ser usado, né? Ser canal de bênção. E eu estava lendo em Neemias 1 a palavra de Deus e fui lendo, e aquilo ali foi me gerando uma vontade de mais, uma fé, isso era uma coisa de doido, cara. Foi muito engraçado. Até essa semana, quando eu cheguei em casa falando com minha mãe, eu falei: mãe, eu estava no metrô, o pastor falou comigo, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a fazer o esboço, que até então eu já tinha feito o esboço. Aí eu falei: caramba, já estou perdendo até o ponto, que eu fui me empolgando, e aquilo ali vai gerando uma fé, vai gerando
sei lá, uma coisa assim que vai abrindo seus olhos assim, aí tu lê de novo, abriu de novo, aí tu, caramba, eu não tinha entendido isso aqui, cara, olha que beleza. E eu vou ler por partes porque é uma mensagem bem prática para os nossos dias. E a primeira pergunta que eu faço nessa noite para vocês e para mim, como que nós temos tirado esse tempo para Deus? O que a gente tem feito? Será que a gente tem orado? Será que nós temos jejuado? E foi uma coisa até que foi falado domingo de manhã aqui hoje, com, se não me engano, acho que o Cássio, né? E eu estava indo lá da Cecília, aí ao mesmo tempo que eu estava olhando para ela, eu falei, Cecília, parece que o cara está falando que eu estava pegando, bicho, eu estava pensando. Aí eu comentei agora tarde com o pastor, falei, pastor, parece que o cara estava falando a minha mensagem, falando o que eu estava pensando. E sem mais delongas, eu vou ler aqui o versículo Neemias 1, e eu vou lendo, vocês vão acompanhando, vai ser do 3 ao 11, que diz o seguinte: e disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, então em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, aceitei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante a Deus dos céus. E quando eu comecei a ler essa mensagem, a ler essa palavra em Neemias, isso há muito tempo atrás, quando eu passei por um problema, e eu fui recordando aquele problema, eu falei, eu acho que está na hora de falar isso agora. Igual a Luísa que fica guardando a mensagem lá no tempão, né? Até daqui a pouco chegou o momento. E eu passei por um problema, né? E eu fiquei pensando assim, o que eu tenho feito na minha vida, conforme eu falei? Orado, jejuado? Porque o livro de Neemias fala que, o primeiro versículo diz o seguinte, que os muros estão caídos e as portas estão queimadas. Muitas das vezes em nossas vidas, a gente está como o livro, primeiro no versículo 3, nossa vida está uma bagunça, nossas portas foram queimadas, nossos muros estão caídos e a gente precisa de estar cercado de coisas boas, estar cercado de pessoas que nos edificam. E quando fala-se muro, fala de edificação, né? E hoje a gente está falando com a Raquel, com a pastora Raquel, que a nossa boca tem poder e Deus deu um livramento lá, uma cerimônia que ia ter, né? E a gente fica pensando assim, caramba, olha quantas pessoas boas eu estou cercado nesse momento. E assim nesse tempo de Neemias, que os muros eles estavam queimados. E como é que andam os nossos muros das nossas vidas, né? Como é que anda a nossa edificação perante o Pai? Como é que anda os portões da minha alma? Como é que andam os portões do meu coração? Como é que anda a porta do meu coração, se está aberta para Deus, se não está aberta para Deus? Então, isso tudo só no primeiro versículo. Por isso que eu fiquei assim, abismado de estar lendo e depois de ler de novo, e Deus vai me abrindo assim, foi me abrindo os olhos espirituais. E no versículo 3, porém, o autor que é Neemias não fala muito sobre esses restantes que ficaram lá, mas a gente, lendo, a gente vai começando a entender que vai falando desses restantes que ficaram lá na cidade. Está escrito lá em 2 Reis 25:10, do 11 ao 12, que 25:10, 11 ao 12, não está na projeção, né? Mas enfim, eu vou falar o que aconteceu lá em 2 Reis 25:10, porque a gente estudou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros ao redor de Jerusalém. E os mais do povo que deixaram ficar a cidade, os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, e o capitão da guarda os levou preso. Porém,
dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar com alguns dinheiros para os lavradores. Então, o que a gente pode ver que no versículo 3 de Neemias 1:3, ficou um povo exilado, um povo humilhado lá, porque o capitão da guarda tomou aquela terra, saqueou aquela terra. E a primeira coisa que a gente pode ver no versículo 3, que aquela terra foi saqueada a mando de uma coisa imposta, que não tinha fundamento, estava sendo saqueada, estava sendo roubada a terra. Trazendo para os dias de hoje, quantas vezes a gente fala uma palavra que é mal interpretada e às vezes roubam nossa alegria, nossa vontade, enfim, rouba a nossa alegria, né? E a gente precisa estar o quê? Todo momento voltando, edificando o nosso mundo, resguardando nosso coração, acertando a nossa vida com Deus como a minha foi acertada. E no versículo 1, no versículo 3 ainda, né? Fala o seguinte, que eu pensando comigo, né? O Espírito Santo falando comigo, quando eles estavam edificando novamente os muros da cidade de Jerusalém, diz o seguinte, eu penso o seguinte, que quando começa a edificar os muros, a gente tem que fazer tudo que for para Deus bem feito, porque foi quebrado os muros. Imagina, gente, um muro qual a gente pode andar por cima do muro, igual as muralhas da China. Então era assim esses muros de Neemias, e esses muros estavam quebrados pela metade e precisaria ser edificado novamente, né? E no versículo 5 diz o seguinte, e disse, Neemias, na verdade, ele orou, né? E falou assim a oração de Neemias: Ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, e que guarda a aliança e a misericórdia para os que aquele que te ama e guarda os teus mandamentos. Aí eu pergunto para vocês, será que nós temos guardado os mandamentos de Deus para a nossa vida? Será que a gente tem orado do jeito que Deus manda a gente orar? Isso tudo eu estava pensando, será que a gente tem jejuado do jeito que Deus manda a gente jejuar? Não é só de pão, é jejuado de alguma coisa que esteja que o Espírito Santo fale com você, que não esteja agradando o Espírito Santo. Por exemplo, às vezes tem pessoas que gostam, não estou julgando, tá, gente, que gostam de ver novela, mas às vezes aquela novela está te edificando. Isso eu tiro para a minha vida também. E muitas das vezes a gente tem que pedir as coisas a Deus para Deus abrir nossos olhos. E essa foi a palavra que eu estava estudando. E no decorrer do versículo, no versículo 6, fala o seguinte: estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para acudir a oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos. E faço confissão pelos filhos de Israel, os quais têm cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. No versículo 6 foi o que mais me chamou a atenção, porque aqui já dá a chave do sucesso. É qual? Orar, estar jejuando. Orar, estar jejuando. Qual foi a palavra que mais ficou assim na minha cabeça? Tem que orar mais. Vitor, você tem que orar mais. Vitor, você tem que estar jejuando. E muitas das vezes a gente está achado como crente maluco, que a gente tudo, ai meu Deus, tem que orar, não sei o quê. Mas tem que ser assim. Tem que colocar tudo na mão de Deus, para Deus fazer a boa e perfeita obra de Deus. E a chave foi essa aqui que eu dei aquele estalo, que eu tenho que meditar de dia e de noite. Conforme eu já aprendi aqui outras vezes, nós temos que estar alicerçados cada vez mais na palavra de Deus, para que quando vem um vento, a gente não possa cair, não possa balançar. E para isso tem que estar o quê? De dia e de noite. De dia e de noite.
E logo nesse versículo 6 eu despertei, porque eu vejo que, acho que é aqui que surgiu as Déboras, porque ele estava orando pela casa dele, pelos pais dele, pelo vizinho, desculpa até o termo, pelo cachorro do vizinho, papagaio do vizinho, e estava orando, e o tempo todo orando. E no versículo 7, eu comecei a ler falando o seguinte: temos procedido corruptamente contra ti, e não temos guardado o teu mandamento. Aí nessa parte aqui, eu fiquei pensando assim: qual o mandamento que eu tenho que guardar? E eu faço essa pergunta para vocês: qual mandamento nós temos que guardar? Qual o mandamento que nós temos que seguir? E nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés trouxeram. No decorrer, a gente fica pensando assim: quais estatutos, o que ele ordenou a Moisés? E quando eu estava lendo em Neemias, minha mente remeteu, até conversei com Samuel, remeteu a Esdras também. Por quê? Conserta os muros de Jerusalém. E quando eu volto para Esdras está inserido no livro de Neemias, lá no capítulo 8, que ele leu os mandamentos de Moisés. Então está tudo ligado. E Esdras restabeleceu o templo, em Jerusalém. E Neemias os muros. Então, eu tive essa noção que ajuda o outro. Vai edificar o templo, o outro vai edificar o muro. E assim a gente traz para a nossa vida, que a gente tem que estar o quê? Cercado da palavra de Deus. No versículo lá em Esdras 8:21, que eu estava lendo, 8:21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahavá, para nós humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos um caminho seguro para nossos filhos e para todos os nossos bens. Então, volto de novo no versículo 3, eu fiquei fazendo tipo um loop toda hora, voltando no versículo 3. Por quê? Eu tenho que voltar e fazer o quê? Jejuar e orar. Não é, gente, é uma coisa assim, meio de doido, mas é jejuando e orando que a gente consegue as coisas, conforme a gente viu aqui em Esdras 28:21 ao 23. Eles pediram, oraram e jejuaram, eles pediram para um caminho tranquilo a Jerusalém, e eles tiveram um caminho tranquilo a Jerusalém. E quando eles chegaram, assim chegaram a Jerusalém, descansaram por 3 dias. Então eles colocaram mais uma vez também a fé deles em prática. E eu trago isso para a nossa vida mais uma vez, que nós temos que colocar a nossa fé em prática também. Voltando para Neemias, no versículo 8, lembra da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalhei entre os povos. Naquela época, que as pessoas não seguiam a lei, Deus fez o que? Ele espalhou a terra. Mas aqui a gente tem um mandamento, que hoje está sendo consumado aqui nessa noite também, que se as pessoas voltassem para Deus e adorassem em espírito da verdade, eles estariam desde os confins da terra e colocariam num lugar bom para nosso Deus se adorar. E é o que a gente está vendo esse fruto aqui hoje, que Deus me escolheu a pastora Raquel, nos escolheu nessa noite para a gente estar adorando a Deus, E no versículo 9: mas se vos converteres a mim e guardares meus mandamentos e cumprirdes, então ainda vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, e lá os ajuntarei e estarei para um lugar onde tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então, conforme eu falei, Deus escolheu esse momento para cada um de nós adorarmos a Ele.
No versículo 10 fala o seguinte: estes ainda são os teus servos, o teu povo que resgataste, amém, né? Quase que não saiu nessa mão. Com o teu grande poder, com a tua grande mão poderosa. E mais uma vez a gente vê o quê? A fé do povo de Deus. Então a gente tem que ter o quê? Oração, jejum e fé. São as três coisas que a gente tem que ter embasado, né? E nessa época, no decorrer do livro de Neemias, quando eu estava estudando, Neemias era só o copeiro do rei. O copeiro do rei, o que fazia? Nada, só servia mídia. Mas não é uma coisa assim que qualquer um poderia fazer. Mas por fato de qualquer um poder fazer, Deus ele colocou ele aonde? Como governador da terra de Judá. Então, olha de onde Deus tirou, para onde Deus colocou. E esse Deus que tirou Neemias de lá, só servindo vinho, pode fazer isso nas nossas vidas hoje. Pode fazer na vida de qualquer um. Não, você não foi escolhido nessa noite só para servir vinho. Você foi escolhido nessa noite para ser governador da tribo de Judá. E isso aí, a gente vai lendo, vai começando a abrir os olhos espirituais. Certo momento, Neemias ele estava construindo, edificando o templo, e ele estava com a espada nas mãos, né? E com a ferramenta de trabalho. Então imagina uma pessoa lá, embolsando os muros, e a outra ferramenta que é a espada. Isso significa o quê? Que eu posso ter inimigos me atacando, né, pelas minhas costas. E assim, eu tenho que, pelo fato de ter inimigos, eu tenho que estar o tempo todo o quê? Oração e vigilante. Tenho que estar o tempo todo em vigilância com as minhas atitudes, com tudo. E com isso vem o quê? Oração e jejum. Não tem outro jeito da gente fazer a vontade de Deus. E no decorrer da história de Neemias, ele reconstruiu o templo. E nisso que ele reconstruiu o templo, ele chamou os reis para andarem em cima do muro que ele reconstruiu. Então você imagina como o tamanho desse muro, como era grande esse muro. E pediram para os reis fazerem o quê? Dar glórias a Deus. Então, mais uma vez, eu vejo que a gente tem que fazer o quê? Em tudo dar glória a Deus. Pela obra, pela edificação do templo, por tudo em nossas vidas. Tá? E essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. E foi isso que Deus trouxe ao meu coração. Que a todo momento a gente tem que estar jejuando e orando.
restauração. Os muros estavam derribados. Não havia mais Jerusalém. Jerusalém estava devastada, estava destruída. Amados, quantas vezes nós olhamos para a nossa própria vida e vemos que a nossa própria vida parece uma desolação. Em outras palavras, um campo vazio, um local onde nós mesmos não vemos futuro. A gente olha e fala: e agora? O que é que eu vou fazer? Todos aqueles no qual eu confiava, todos aqueles que eu tinha esperança, todos aqueles que poderiam me ajudar, não estão me ajudando. E aí você olha para os céus. E quando você olha para os céus, você olha para a realidade, você olha para os céus, você olha para a realidade e você ainda acaba dizendo: eu acho que nem Deus pode me ajudar nisso. Mas a palavra essa noite, no versículo 9 de Neemias capítulo 1, ainda diz: ainda cabe a ter restauração. Embora os muros estejam queimados, embora a cidade esteja destruída, existe um Deus que pode fazer toda a diferença, que pode mudar a história. Como o Vitor disse, ele levantou um cordeiro, levantou uma pessoa, um serviçal. Mas essa pessoa não estava sendo levantada por causa do seu trabalho, por causa da sua intimidade com o rei. Ela estava sendo levantada porque ela tinha um propósito na sua própria vida. E aí Deus falou com ela: olha, você está correndo atrás de restauração, você está querendo correr atrás de mudanças, se converte a mim, se converte aos meus estatutos, guarda os meus mandamentos, porque se você fizer isso, eu vou de todos os confins da terra trazer de volta o meu povo. Nós que conhecemos a história, o que aconteceu? A glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Hoje não é diferente. Hoje a mensagem continua a mesma: restauração, restauração, restauração. Por mais que a sua vida pareça que está totalmente destruída, Deus pode restaurar e pode fazer com que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Pode fazer com que aqueles muros derribados, destruídos, sejam mais uma vez levantados. Pode fazer com que aquela cidade desolada, deserta, volte a ser uma cidade rica e próspera. Imagina o que Ele pode fazer na sua vida. Mas para isso, irmãos, precisamos tomar uma decisão. E essa noite eu quero te fazer esse convite. Se você não conhece esse Jesus, o Jesus da restauração, o Jesus da transformação, o Jesus que pode entrar na sua vida, mudar a sua história, fazer a sua vida uma vida em vitória, e não uma vida de vitória, uma vida em vitória. Uma vida onde você passa por lutas e provações, mas esse Deus é tão bom, que mesmo passando por essas lutas, você só olha para o final, para o objetivo, você não para no caminho. Essa é a mensagem dessa noite. E se você quer ter essa vida com Jesus Cristo, basta levantar sua mão. Um ato simples, um ato tranquilo, um ato que não requer esforço, mas é um ato que requer fé, que requer renúncia, que requer que você acredite que você realmente está encontrando esse amigo que nós cantamos essa noite. O amigo que eu encontrei que me surpreendeu. Sabendo todos os meus problemas, os meus dilemas, mesmo assim Ele me aceitou. Irmão, só Jesus mesmo para aceitar um pecador como eu.
também pode sentar no seu. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nos colocamos, ó Pai, diante de Ti. E é verdade, Deus, às vezes quebrados, às vezes magoados, às vezes entristecidos, às vezes chateados, ó Deus, pelas lutas e provações que passamos. Mas reconhecendo, Pai, que o Senhor tem uma vitória para cada um de nós. Reconhecendo, ó Deus, que esse tempo que nós passamos aqui, ó Pai, não se comparará com a glória que teremos nos céus. Então nós te pedimos, ó Pai, fortalece seu povo, fortalece a sua igreja. Pai, que os nossos muros, ó Pai, se uma vez estão derribados, possam ser restaurados. Restaura, ó Deus, a nossa vida. Prepara-nos, ó Deus, para o que está por vir, porque nós vemos, ó Pai, que os dias são breves. Continue falando aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, quero te convidar mais uma vez para que você se coloque de pé, para que a gente agora possa estar ofertando ao Senhor as nossas vidas, os nossos dízimos, as nossas ofertas. O versículo que eu gosto muito de lembrar é o versículo que Paulo vai nos ensinar. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. É aquilo que o seu coração propôs diante do Senhor, com alegria, porque é assim que Deus nos ama. Louvemos ao Senhor. Senhor, minha vida oferece.
irmãos, temos o nosso culto na quarta-feira, sendo que às 6 horas nós temos a oração das mulheres. Então, você mulher que puder estar aqui às 6, venha, esteja orando com as suas irmãs. E na quarta-feira nós subiríamos ao monte. Só que como vai ser feriado na quinta, essa quarta vai ser diferente. Imagine isso, por gentileza. Pega o papel dos pedidos ali no monte. Ao invés de subirmos na quarta, subiremos na quinta-feira, feriado, 8 horas da manhã. Então, se você quer estar indo conosco em oração, pedindo pelos seus irmãos, quinta-feira, 8 horas da manhã aqui na igreja. Não é horário batista, tá, irmãos? É 8 horas saindo. Então, chegue um pouquinho mais cedo. Quero também estar lembrando uma coisa. Levanta, por favor, irmãos amigos. Vocês já imaginaram a gente subir no monte sem um pedido? Belzinha, o que aconteceu? Vamos caprichar, Belzinha, vamos aproveitar. Então, irmãos, aproveite esse momento, faça seus pedidos, coloquem aqui, que na quinta-feira nós estaremos subindo ao monte. Então, por favor, não deixe de estar pedindo. Quem puder, venha, suba conosco, peça a Deus ali pelos seus irmãos e pelos seus próprios pedidos. Pastor Wagner, por gentileza. Lembrando também que nessa semana, quinta-feira, não haverá o nosso PG, porque nós estaremos no monte pela manhã, e por ser feriado, a igreja está liberada. No sábado, aí sábado não tem nada não, né? Tem alguma coisa sábado? Casamento. Sábado temos uma celebração aqui na igreja, do nosso amado Vitor e Cecília, e ele convida a todos. Pastor, mas ele não convidou pessoalmente, irmãos. Nem a mim ele convidou. Mandaram um convite para a Isabel e falaram: é só para a Isabel que me contou, é só eu. Está cortado você e as crianças. Tá bem, beleza, fazer o quê? O meu convite não chegou, mas eu vou vir dessa vez da mesma forma. Então não se sinta constrangido. É para você estar aqui conosco, comemorando, celebrando. Nós somos uma única família. Então, no sábado teremos esse evento e domingo continuamos louvando e exaltando a Deus. Pastor? Nós queremos agradecer a presença da Yane, já está aqui, do Antoine e do Brian. Vem cá, Antoine, vem cá para a gente orar por você. Come here. Isso. Ô Luísa, é o Antoine que está com a lombar. Nós vamos orar por você, pela sua saúde, pela sua lombar, em nome de Jesus, amém? Você crê? Estenda as mãos para cá, por favor. Ungido. Bendito e eterno Deus, nós levantamos a nossa voz agora, no nome precioso de Jesus, para interceder pela vida do Antoine, Senhor, que está com essa dor na lombar. Tu és o médico dos médicos, e agora o Senhor pode curar o teu filho para a glória do teu nome. Repreende todo mal-estar, toda dor. Nós proclamamos saúde e vida. Os teus filhos estão aqui no Brasil, que seja um tempo de alegria, Senhor, um tempo bom na vida deles, que eles possam ser marcados pela tua presença, pelo teu amor, através da tua igreja e do teu povo. Acampa anjos, guarda, livra do mal, abençoa a vida dos teus filhos, abençoa a vida do Brian, Senhor. Também nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ser amém? Aleluia. Pronto aí? Cada dízimo, cada oferta, cada vida, seja o Senhor a multiplicar, ó Deus, no celeiro do teu filho, da tua filha, que venha ter pão em abundância, Senhor, que venha ter semente para semear, ó Deus, que venha ter frutos para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Dê as mãos aí, faz uma roda aí, faz uma roda aí. Você conhece a oração do Pai Nosso? Vamos orar juntos?
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda as mãos aí, estenda as mãos assim pela fé. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou te dar no nome de Jesus. Que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, Filho, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que o grande, incomparável, inexplicável amor de Deus Pai, Criador e sustentador de tudo, e que as doces consolações, capacitações e inspirações do Espírito Santo seja sobre a sua vida,